E se eu te dissesse que talvez o maior erro de quem estuda não seja a falta de esforço, mas o excesso dele da forma errada? Que talvez o problema não esteja em estudar pouco, e sim em nunca ter aprendido como estudar de verdade? A verdade é que ninguém ensina isso. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que quanto mais horas passamos diante dos livros, melhores serão os resultados. Que o sucesso depende de tempo, de sacrifício, de noites mal dormidas e olhos cansados. Mas o que quase ninguém percebe é que essa mentalidade pode ser justamente a causa do arrependimento que tantos sentem depois. Porque o estudo não é uma questão de quantidade, é uma questão de método, de consciência, de saber o que o cérebro realmente precisa para aprender. E ignorar isso pode custar anos de frustração, notas abaixo do esperado e aquela sensação amarga de ter feito tudo e mesmo assim não ter conseguido o resultado que queria. Por muito tempo, eu fui exatamente assim. Acreditava que estudar era uma simples troca entre esforço e resultado, que bastava sentar, abrir o livro e ficar ali o máximo de tempo possível. Me orgulhava de dizer que passava horas seguidas lendo, destacando, repetindo, decorando. Achava que quanto mais eu estudasse, mais inteligente eu ficaria. Mas com o tempo, percebi que algo estava profundamente errado. Eu me esforçava cada vez mais, e mesmo assim, os resultados não acompanhavam. Eu via colegas estudando menos e aprendendo mais. E isso me deixava confuso, frustrado e cansado, até que, em determinado momento, percebi que não era questão de estudar menos ou mais, era questão de estudar certo, e foi aí que eu descobri algo que mudou completamente a minha forma de enxergar o aprendizado. Existem dois tipos de estudo, o de consumo e o de digestão. O estudo de consumo é o mais comum, é o que todo mundo faz: ler e reler apostilas, assistir aulas, grifar textos, copiar resumos. Ele dá a falsa sensação de produtividade, porque você sente que está fazendo algo, sente que está ocupado. Mas a verdade é que quase nada disso fica na memória. É como comer sem digerir, o alimento entra, mas não nutre. Já o estudo de digestão é completamente diferente. Ele acontece quando o cérebro é desafiado a processar, reestruturar e aplicar o que aprendeu. É quando você deixa de apenas ler e começa a questionar, explicar, testar e corrigir. É o momento em que a informação deixa de ser algo que você viu e passa a ser algo que você entende. E é nesse ponto que o verdadeiro aprendizado começa. O problema é que quase ninguém fala sobre isso. A maioria das pessoas mede seu progresso pelo tempo gasto, e não pelo quanto de fato aprendeu. Acham que estudar 2, 5 ou 10 horas é o que define o sucesso. Mas se você parar para pensar, isso não faz o menor sentido. De que adianta estudar 10 horas seguidas e lembrar apenas de 10% no dia seguinte? É como correr uma maratona e esquecer para onde está indo. Por outro lado, se você estuda apenas 1 hora, mas absorve 50% do conteúdo, o resultado é o mesmo, mas com muito menos desgaste. Essa é a diferença entre estudar por obrigação e estudar com propósito, e entender isso muda tudo. Quando comecei a aplicar esse princípio, percebi algo ainda mais profundo. O segredo do estudo não está na quantidade de conteúdo que você consome, mas na forma como seu cérebro o processa. Existe uma estrutura natural de aprendizagem que a maioria ignora, a famosa pirâmide da aprendizagem. Nela, as técnicas passivas, como ler ou assistir aulas, estão na base, com baixíssima retenção. Já as técnicas ativas, como ensinar o que aprendeu, praticar exercícios e aplicar o conhecimento, estão no topo, com altíssima retenção. Isso significa que a forma como você estuda é muito mais importante do que o quanto você estuda, e foi justamente por não entender essa diferença que tantos estudantes passam anos presos na base, repetindo métodos ineficientes e acreditando que o problema é falta de tempo ou de talento. Depois que compreendi isso, percebi por que eu me sentia exausto e improdutivo. Ler e reler minhas anotações me fazia acreditar que estava aprendendo, mas na verdade eu estava apenas me enganando. As horas passavam, mas o conhecimento não ficava. E isso acontece com a maioria. As técnicas passivas de estudo até funcionam, mas levam muito mais tempo e exigem um esforço desproporcional. Já as técnicas ativas, como resolver questões, explicar para alguém ou usar flashcards, são infinitamente mais eficientes, porque transformam o aprendizado em uma experiência viva. O cérebro é forçado a pensar, a resgatar informações, a criar conexões, e é assim que a memória se fortalece.
Mas há outro ponto que muitos ignoram. O tempo não é o vilão do estudo, e sim a forma como ele é distribuído. A maioria tenta estudar tudo de uma vez, como se pudesse enfiar um semestre inteiro de conhecimento em uma semana de revisão. Acham que quanto mais concentrado o esforço, melhores serão os resultados. Só que o cérebro não funciona assim. Ele precisa de pausas para processar a informação. É entre uma sessão e outra que ocorre a verdadeira absorção, assim como o corpo digere os alimentos entre as refeições. É por isso que o chamado efeito espaçamento é tão poderoso. Quando você estuda um pouco todos os dias, o cérebro revisita o conteúdo de forma natural, reforça as conexões neurais e reduz o esquecimento. Por outro lado, quando você faz uma maratona de estudo, a sobrecarga cognitiva é tão grande que quase tudo se perde em poucos dias. A diferença prática é enorme. Imagine que você precise estudar 10 horas para um exame. Se fizer isso em 2 dias, sua retenção será mínima, mas se dividir essas mesmas 10 horas em pequenas sessões de 1 hora por dia, durante 2 semanas, o aprendizado será muito mais sólido e duradouro. Além disso, você se sentirá menos cansado, menos ansioso e mais confiante. O estudo deixa de ser um evento isolado e se torna um hábito constante, e quando isso acontece, a consistência faz o resto. Porque aprender não é um ato de força, é um ato de repetição. Pouco, mas todos os dias. E é aqui que entra o ponto mais sensível de todos, o arrependimento. A maioria das pessoas só percebe o erro quando já é tarde demais. Quando as oportunidades passam, quando a prova chega, quando o resultado aparece e não é o que se esperava, aí vem aquela sensação amarga de eu poderia ter feito diferente. E é justamente para evitar esse sentimento que entender o verdadeiro modo de estudar é tão importante, porque o arrependimento é sempre caro, ele custa tempo, energia e autoconfiança, e quando ele chega é impossível voltar atrás. Por isso, aprender a estudar de verdade é uma forma de proteger o seu futuro e de evitar o peso de saber que você poderia ter feito melhor. Estudar de verdade significa respeitar o processo. Significa entender que aprender é um ciclo, consumir, digerir, aplicar e revisar. Significa aceitar que não é sobre correr, mas sobre caminhar de forma inteligente. É sobre usar o tempo a seu favor, e não contra você. É sobre abandonar o hábito de medir sucesso pelo número de páginas lidas ou vídeos assistidos e começar a medir pelo quanto você realmente compreendeu. Quando isso acontece, o estudo deixa de ser um fardo e passa a ser uma ferramenta poderosa. Você começa a ver progresso real, e cada sessão de estudo se torna um investimento, não uma punição. Com o tempo, você percebe que estudar não é um sacrifício, é um privilégio, é a chance de evoluir, de expandir sua mente, de construir o que quiser para a sua vida. Mas tudo isso só acontece quando você entende o processo e aprende a dominá-lo, porque ninguém nunca vai te ensinar isso na escola. Ninguém vai te mostrar que existe um método mais inteligente, mais eficiente e menos cansativo. Cabe a você descobrir, e quanto antes fizer isso, mais cedo vai colher os resultados. Então, antes que o arrependimento chegue, mude sua forma de estudar. Esqueça a ideia de que quanto mais você lê, mais aprende. Foque em aprender de verdade. Use técnicas ativas, ensine o que aprendeu, resolva questões, explique para si mesmo em voz alta, estude em blocos curtos, revisite os conteúdos regularmente e respeite o tempo do seu cérebro. Aprender é um processo biológico, não uma corrida contra o relógio, e quando você entende isso, tudo muda. O estudo se torna leve, prazeroso e eficiente. Você passa a ver resultados com menos esforço, e aquela sensação de frustração começa a desaparecer. Porque o verdadeiro segredo do aprendizado não está na força de vontade, está no método. Lembre-se, o tempo vai passar de qualquer forma, a diferença é o que você fará com ele. Você pode continuar estudando como sempre fez e se arrepender depois, ou pode aprender agora o que realmente funciona e transformar sua rotina de estudos para sempre. O futuro pertence a quem aprende do jeito certo, e acredite, é melhor aprender isso hoje, antes que seja tarde demais. Boa sorte na sua jornada, e que cada hora de estudo de agora em diante realmente valha a pena.